Para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre colisões. Tá bom? Semana passada eu deixei indicado alguns videozinhos de colisão para vocês poderem assistir. E hoje eu quero discutir com vocês os pontos principais sobre colisão, para daí sim a gente começar a brincar com alguns exercícios aí. Beleza? Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Quem quer acompanhar comigo aí, jovens? Página 123. Então, jovens, olha só. As colisões, como o nome já diz, né, nós vamos tratá-las como sendo aquele instante em que os corpos estão entrando em contato. Ela conta desde quando eles estão começando a se encostar, né, eles se encostam, sofrem uma deformação e depois começam a se afastar. Então, a colisão vai desde o instante que eles se encostam até o instante em que eles se separam. Às vezes acontece deles não se separarem, mas quando a interação de união entre eles termina, a gente considera que a seção, o período de colisão entre eles também termina. Beleza? Nós vamos ter três tipos básicos de colisão, jovenzinhos. Nós vamos ter a colisão totalmente elástica, a parcialmente elástica e a totalmente inelástica. Eu vou falar rapidinho sobre cada uma delas e daí eu vou escrever aqui um resuminho que ajuda você a identificar qual é o tipo de colisão que está acontecendo. Na colisão elástica, jovens, o que acontece é que os corpos colidem e se separam e eles não ficam deformados depois que acontece a colisão, beleza? Então, por exemplo, isso acontece normalmente com corpos que são de borracha. Lembram daquelas bolinhas de borracha? Eu não lembro o nome delas. Acho um nome, eu não lembro qual é o nome, mas é uma bolinha que você joga na parede e ela fica quicando um tempão. Aquele é um tipo de colisão elástica. Você tem perda de energia, mas é muito pequena, quase que desprezível. Então a bolinha, quando bate na parede, ela deforma, mas depois ela volta ao seu formato original. Então isso vai ser considerado colisão elástica. Na parcialmente elástica, os corpos colidem e se separam, mas depois da separação eles ficam deformados. Então a colisão causa uma deformação nesses corpos. E na totalmente inelástica, os corpos colidem e ficam unidos depois da colisão. Então é como se eles quebrassem a massa deles, se unissem, passassem a ser um corpo só. Geralmente, quando isso acontece com um veículo, é porque a lataria amassa e fica engatado uma na outra, né? Então, eles passam a ser um corpo só. Então, essa é a ideia da colisão totalmente inelástica, beleza? E qual que é a principal característica de cada uma? Nas três colisões, sempre conserva a quantidade de movimento.
a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Mas a energia, ela só conserva na colisão totalmente elástica. Então, quando você tem uma colisão totalmente elástica, além de conservar quantidade de movimento, conserva também a energia. Beleza? Então, essas são as informações principais que nós temos para as colisões, tá bom? Eu vou escrever esse resuminho aqui, ó, em cada uma dessas colisões, beleza? Então, na colisão totalmente elástica, vou pôr uma corzinha aqui, porque senão chega a doer o olho. Ó, na totalmente elástica, conserva energia e quantidade de movimento os corpos se separam após a colisão e não ocorre deformação. Lembrem que esse não ocorre deformação, galera, é quando termina a colisão, tá? Durante a colisão, os corpos se deformam, mas depois que termina a colisão, eles voltam ao seu formato natural. Beleza? Na parcialmente elástica, aqui conserva apenas a quantidade de movimento, os corpos se separam após a colisão e ficam deformados. Beleza? E na última, jovenzinhos, que é a colisão totalmente inelástica, você conserva a quantidade de movimento conserva a quantidade Então, tudo isso que eu escrevi para vocês, jovens, tem aí no livro, tá bom? Eu só fiz aqui tipo um resuminho para facilitar para vocês. Então, quando você for fazer qualquer exercício de colisão, ficou na dúvida, você pode pegar o teu resuminho aí e consultar, tá bom? Então, ó, a quantidade de movimento conserva para qualquer tipo de colisão, a energia só conserva para colisão elástica. Nas colisões elásticas, totalmente e parcialmente, os corpos colidem e se separam. Na totalmente elástica não tem deformação, na parcialmente elástica tem deformação. E na totalmente inelástica, os corpos colidem e ficam unidos. Eles não se separam depois da colisão, tá bom? Jovens, com essas informações, você já consegue olhar para o enunciado do exercício e identificar qual é o tipo de colisão que está acontecendo ali, tá bom? Porém, existe um método que é através do cálculo para você determinar se está determinar o tipo de colisão que está acontecendo, beleza? No livro de vocês, ele, no final da página 123, ele coloca ali o coeficiente de restituição. E é o cálculo desse coeficiente de restituição que ajuda a gente a interpretar também qual é o tipo de colisão que acontece. Eu acho que não é necessário. Às vezes o exercício pode pedir para você o coeficiente de restituição. Aí tudo bem, você vai lá e calcula. Mas não é fundamental você ter que calcular o coeficiente
para saber o tipo de colisão. Às vezes, as informações do enunciado já te permitem saber qual é o tipo de colisão que aconteceu. Beleza? Eu vou passar para a próxima lousa para falar do coeficiente de restituição. Posso trocar de lousa ou tem alguém anotando aí ainda, jovens? Bom dia, professora Sandra, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vou pegar uma nova lousa, galerinha. Coeficiente de restituição. Então, vamos considerar a seguinte situação, ó. Eu vou fazer com bolinhas porque fica mais fácil da gente pegar. Olá, jovens. Eu vou agora colocar as bolinhas aqui, tá bom? Então, tem uma bolinha aqui. Deixa eu fazer ela menorzinha. Uma aqui e outra aqui. E, ó, eu vou adotar para os dois sistemas, jovens, um sentido positivo, aqui, ó, na horizontal para a direita. Beleza? Então, eu estou adotando esse sentido como positivo. Essa bolinha aqui eu vou chamar de bolinha A, essa de bolinha B. E aí, ó, essa aqui é a velocidade da bolinha A e essa aqui é a velocidade da bolinha B. Beleza? Jovens, elas estão, ó, se movendo na mesma direção, que é horizontal, mas em sentidos opostos, certo? Então, o que vai acontecer? Elas vão se aproximando até que, em um certo instante, elas vão colidir. Quando elas colidem, elas entram em contato, se deformam e provavelmente se separam. E aí eu vou pensar num segundo instante, quando elas estão se afastando, ó. Aqui agora é a bola B, colidiu, e ela agora continua no mesmo, perdão, não é B, é A, só que está voltando. A bola A voltando, vou chamar de VA', porque já é outra velocidade. Aqui é a bola B voltando depois da colisão, vou chamar de VB' também para ficar diferente, beleza? Então, ó, as bolinhas vêm, se encontram, colidem e depois se separam. Então, elas têm um momento de aproximação, tem um instante de colisão e depois tem um momento de afastamento. O coeficiente de restituição nós representamos pela letra E, jovenzinhos. E esse coeficiente de restituição, ele é o módulo da velocidade de afastamento dividido
pelo módulo da velocidade de aproximação. Como é que eu calculo essa velocidade de afastamento? Ao instante de afastamento. No afastamento, a minha velocidade B é positiva e a A é negativa. Então, eu faço o valor da velocidade B menos o valor, o módulo, da velocidade A de afastamento. Na velocidade de aproximação, ó, o meu A é positivo e o meu B é negativo. Então, eu faço a velocidade do A menos a velocidade do B. Beleza? Jovens, esse então é o coeficiente de restituição, assim que você calcula esse valor. E qual que é o significado dos resultados que você pode encontrar aqui, jovenzinhos? Se você encontra um coeficiente de restituição E igual a zero, você vai ter um tipo de colisão que é o totalmente inelástico. Porque pensa comigo, jovens, na colisão inelástica, os corpos ficam unidos depois da colisão. Então, quanto que é a velocidade de afastamento? É zero, porque eles não se afastam, eles colidem e se movem juntos. Portanto, essa velocidade do numerador é zero. Zero dividido por qualquer número vai dar zero. Portanto, quando o coeficiente de restituição é zero, colisão totalmente inelástica. Se o teu coeficiente de restituição ele é maior que zero e menor do que 1, você vai ter uma colisão parcialmente elástica. Ou seja, eles colidiram, se separaram, mas ficaram deformados depois da colisão. Beleza? E para o coeficiente de restituição igual a 1, jovenzinhos, nós temos a colisão totalmente elástica. Beleza? Essa é a interpretação que nós vamos dar para o coeficiente de restituição. Então, jovens, vou falar bem limpo para vocês. Vocês não precisam sair calculando o coeficiente de restituição para identificar o que está acontecendo, beleza? A não ser que ele só dê os dados numéricos. Mas se ele descrever no enunciado o que aconteceu, você consegue saber qual foi o tipo de colisão só olhando para as informações. Se ele fala que os corpos ficaram unidos depois da colisão, só pode ser inelástico. Se o enunciado fala que os corpos se separaram, mas não conservou a energia, parcialmente elástica. Se separaram, mas conservou a energia, totalmente elástica. Então, normalmente, com o enunciado, você já consegue determinar qual foi o tipo de colisão. Não precisa esperar e fazer o cálculo do coeficiente de restituição para daí sim você saber qual foi o tipo de colisão. Beleza? Perguntinhas, gatinhos e gatinhas, até aí, mandem, vai lá, questionem, perguntem, argumentem. Beleza? De boas? Vou pegar essa equaçãozinha aqui, vou deixar ela grifadinha aqui, ó. Vou dar um segundinho se alguém estiver terminando de anotar, jovens. Beleza? Ó, se vocês observarem até agora, o que eu falei para vocês são de colisões que estão acontecendo na mesma direção, né? Dois corpos que estão na horizontal colidem entre si, beleza. Mas e se esses corpos têm um movimento inicial que não está na mesma direção? Por exemplo, um se move na horizontal e o outro na vertical. Aí, jovens, o raciocínio que nós usamos é exatamente o mesmo.
do que acontece com esses corpos, para a gente saber se a colisão é elástica, inelástica, parcialmente elástica, né? Se tem conservação de energia, se não tem, se eles ficam juntos ou separados, se deformam ou não deformam. Porém, a tua análise fica um pouco mais elaborada, porque como eu estou falando de velocidade nessa colisão, que é um vetor, e de quantidade de movimento, que também é um vetor, eu vou ter que fazer a análise por eixo. Então, eu tenho que fazer a conservação da quantidade de movimento no eixo horizontal e no eixo vertical. Igual nós fazíamos, jovens, quando nós estávamos falando só da quantidade de movimento sem pensar numa colisão. Quando tinham aquelas análises vetoriais, porque os movimentos estudados não eram numa única direção. Então, nessas condições, tem que fazer a análise vetorial, levando em conta a direção e sentido. Não dá para pensar só no valor numérico, como nós fazemos quando é uma única direção. Beleza? Então, vamos lá, eu vou montar um exemplozinho junto com vocês aqui da colisão oblíqua ou de direções diferentes, para daí a gente começar a pensar nos exercícios. Então, olha só, colisão oblíqua. Então, ó, essa esferinha A se move na horizontal para a direita, nessa direção, e a B se move na vertical para cima, nessa direção. Quando chegar nesse ponto aqui, jovens, as bolinhas vão colidir entre si, tá bom? E o que vai acontecer? Vai depender da massa de cada uma e da velocidade que cada uma tem. Se eu analisar aqui, jovens, independente do tipo de colisão, se ela é elástica, parcialmente elástica ou totalmente inelástica, a quantidade de movimento sempre vai conservar na colisão, sempre. Então, o que eu posso dizer? Que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Isso é fato. Isso sempre vai acontecer para todas as colisões. Só que a minha análise vai ter que passar a acontecer por eixo. Então, eu vou fazer a conservação para o eixo X e depois eu faço a conservação para o eixo Y. Lembrem que normalmente eixo X se refere ao eixo horizontal, eixo Y ao eixo vertical, tá bom? Então, antes da colisão, eu só tenho quantidade de movimento do corpo A. Então, ó, antes eu tenho a quantidade de movimento do corpo A, depois eu tenho a quantidade de movimento, vou chamar assim, ó, do corpo A e do corpo B. Só que eu tenho que pensar nessas quantidades de movimento só no eixo X. Depois eu penso no eixo Y, vai ser a quantidade de movimento. Só tem o corpo B que se move no eixo Y antes. Então, a do corpo B vai ter que ser igual à quantidade de movimento do corpo A depois da colisão, mais a do B depois da colisão. Mas, ó, tudo isso no eixo Y e aqui tudo isso no eixo X. E é aí que mora um pouquinho da dificuldade, jovens. Depois que os corpos colidem, vamos supor que eles se movem nessa direção aqui. Então, a velocidade de um é esta e a do outro é essa. Você tem que vir aqui decompor essa velocidade. Achar quanto é essa velocidade. Em Y, decompõe aqui, quanto que é essa velocidade em X para cada um dos corpos. Para daí sim, aqui para o A e aqui para o B, você saber qual que vai ser a quantidade de movimento em cada um, em cada eixo. Não é difícil, mas é trabalhoso, porque se você tem dois corpos, são 4 decomposições que você tem que fazer para poder substituir e assim por diante. Que é o mesmo raciocínio que nós já usávamos antes na conservação da quantidade de movimento, só que agora é numa colisão.
Tranquila a ideia, jovens, beleza? Eu acho que para ficar mais fácil a gente poder entender tudo isso, a gente pode brincar com um exercício, certo? O capítulo não acabou ainda, jovens. O capítulo ainda traz uma discussão importante, que é de movimento circular, quantidade de movimento angular, velocidade angular, momento de inércia, que é um assunto um pouco mais elaborado e mais complicado porque envolve rotação e vetor simultaneamente, tá bom? Então esse vai ser assunto da nossa próxima aula. Então agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício, vamos lá? Nós vamos para a página 135, jovens. O exercício 1 do Aplicando Conhecimentos. Página 135, 1 diz assim, ó. Uma bola A de massa 1 kg e velocidade de 6 metros por segundo colide com uma bola B de massa 0,5 kg que está parada. Então, a velocidade do B é 0. Após o choque, a bola A tem velocidade de 2 metros por segundo na mesma direção e no mesmo sentido em que se movimentava antes do choque. Determine, letra A velocidade da bola B após o choque. C. Se o choque foi elástico, inelástico ou perfeitamente elástico. Jovens, então nós temos as massas e a velocidade de cada uma dessas bolinhas antes da colisão. O que nós não temos, jovens, é a informação depois da colisão, que é o que nós vamos pesquisar aí, beleza? Vamos lá. Jovens, vou montar com vocês aqui um sisteminha que vai representar para nós o que aconteceu com o movimento desses corpos. Então, nós temos aqui eu vou adotar esse sentido para a direita como positivo. Então, nós temos a massa A se movendo nesse sentido e o corpo B aqui com velocidade 0, ele estava paradinho, tá bom? E aí, depois da colisão, jovens, nós vamos ter o corpo A se movendo com uma velocidade, que ele disse para nós aqui, de 2 metros por segundo. Eu vou chamar assim, ó, VA', que eu quero dizer que é depois da colisão. 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Eu sei que a quantidade de movimento sempre se conserva, beleza? Então, vamos fazer essa análise juntos aqui, ó. Eu sei que a quantidade de movimento inicial, que é antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, depois da colisão. Eu estou chamando de inicial e final, jovens, para não ficar misturado com A de antes e A do corpo A, tá bom? Então, inicialmente eu tenho a quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B. Depois eu tenho a quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B. Então, sempre que eu coloco a linha, eu quero dizer que é o corpo depois da colisão. O corpo B, jovens, pensem comigo, ele está parado. Então, qual que é a quantidade de movimento dele antes da colisão? É 0. Se ele está parado, a quantidade de movimento dele é 0. E a quantidade de movimento do A? Vai ser a massa do A vezes a velocidade do A antes da colisão. Quantidade de movimento do A depois da colisão é a massa A vezes a velocidade do A depois. E a quantidade de movimento do B é a massa do B vezes a velocidade do B depois. Beleza? Agora nós substituímos as informações que nós temos aqui e determinamos essa velocidade. Então, a massa A é 1 kg, a velocidade A, 6 metros por segundo antes da colisão. Massa A, 1 kg,
Depois da colisão, a velocidade A passou a ser 2. Massa B, meio quilograma. Velocidade B eu não sei quanto é. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 2, 2. Mais 0,5 vezes a velocidade do B depois. Esse 2 aqui, ó, jovens, que está somando, a gente passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, vai ficar 4 igual a 0,5 VB. Esse 0,5, jovens, passa dividindo. Então, a velocidade do corpo B depois da colisão, jovenzinhos, vai ser... Se não me engano é 8, mas não custa confirmar. 8. 8 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo B. Beleza? Percebam uma coisa, jovenzinhos, que os corpos ficaram separados. Como que eu sei que eles ficaram separados? Porque o corpo A se move com uma velocidade de 2 metros por segundo e o B com 8 metros por segundo depois da colisão. Então, se eles estão se movendo com velocidades diferentes, é porque eles não estão juntos. Se eles estivessem se movendo unidos, aí as velocidades depois da colisão seriam iguais, mas elas não são iguais. Então, eu sei que eles se movem de forma separada, beleza? Então, ou é uma colisão elástica, ou é uma colisão parcialmente elástica. Inelástico eu já sei que não vai ser. Você pode fazer o teste e calcular a energia mecânica antes e depois da colisão para você comparar, ou você pode fazer pelo coeficiente de restituição, para você saber qual que vai ser o tipo de colisão, se ela é elástica ou parcialmente elástica, beleza? Eu vou fazer o cálculo da energia, jovenzinhos, ó. A energia antes. Os dois antes só tem o ar se movimentando. Então, é a massa do A vezes a velocidade do A ao quadrado sobre 2. Massa do A, 1. A velocidade do A antes é 6 ao quadrado sobre 2. 6 ao quadrado é 36, dividido por 2 fica 18. Então, a energia antes da colisão é de 18 joules. Depois da colisão, tanto o corpo A quanto o corpo B se movem. Então, é a energia do corpo A, V' ao quadrado, sobre 2, mais a do B. Bora fazer continha. Massa A é 1, a velocidade do A depois é 2. Mais a massa do B é 0,5, a velocidade do B depois é 8. Todo mundo sobre 2. Então, a energia depois vai ser... Pois bem, 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, 2. Mais 8 ao quadrado, jovens, é 64, certo? 64 vezes 0,5 vai dar 32. 32 divididos por 2 vai dar 16. Então, 2 mais 16, 18 joules. Então, você teve uma conservação de energia. Então, a energia antes da colisão é igual à energia depois. Então, você pode falar que foi uma colisão elástica. Beleza? Poderia fazer pelo coeficiente de restituição aqui? Poderia também, jovens, não teria problema algum. Aí fica a seu critério qual que você acha mais sossegado aí para poder fazer com os seus cálculos aí. Gatinhos e gatinhas, agora é com vocês. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Suave, tranquilo, de boa na lagoa. Beleza?
Jovens, nós temos 3 minutos de aula ainda aqui pelo Zoom. Então, eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui no chat ou podem me mandar lá pelo Google Sala de Aula, beleza? Eu deixei uma tarefinha para vocês indicada aí. Esses exercícios que são de colisão, vocês já podem fazer todos, beleza? Só os que forem envolver momento de inércia, momento angular, que a gente não estudou ainda, que eu não deixei listado para vocês ainda. Beleza? Jovenzinhos, então eu agradeço a atenção de vocês. Nós nos vemos de novo na terceira aula, tá bom? Me dê um tchau bem bonito e até lá. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Falou, meu rei. Obrigada. Obrigado, Sandra. Filosofia.